Como desenhar o projeto certo de cibersegurança para uma empresa? Na verdade, existe o projeto certo de acordo com o tamanho da empresa e o apetite ao risco, né? Boa. Dependendo do nível de maturidade, eu tive a oportunidade de passar por empresas de diversos segmentos e com níveis de maturidade diferentes, né? Então, de novo, segmento, apetite ao risco. A partir daí, você evolui em processos, pessoas e tecnologia. Você Boa. vai conseguir evoluir determinado nível de maturidade só aculturando as pessoas ou implementando processos, mas vai chegar em algum momento e falar, não, peraí, cheguei no limite aqui, agora precisamos investir. Então, talvez, aí, até para deixar os colegas falarem, a gente faz um assessment onde a gente pode evoluir com essa quantidade de dinheiro, com essa quantidade de recursos. Chegamos até aqui. É o suficiente para cobrir o risco do meu negócio? Não. Aí você começa a argumentar para conseguir um pouquinho a mais. Mas primeiro você prova o seu valor. Boa. Eu acho que o projeto perfeito é aquele que atende o nosso cliente interno e atende às nossas necessidades em segurança ao mesmo tempo. A gente consegue balancear os dois lados. De nada adianta eu ter um baita de um projeto de redes, microsegmentação de redes, e eu começo a inviabilizar o negócio. Tô seguro, mas não saio do lugar. Conscientização em cibersegurança. Por que não está funcionando? E como corrigir a rota? É bem diferente, né? Já aquela afirmação de não É isso está aí. funcionando. O porquê que não está funcionando. A gente estava falando ali dentro um pouquinho antes sobre o elo, né? Tem gente que gosta de falar que o elo mais fraco é o ser humano. Tem gente que se sente ofendido de falar isso. Mas eu acho que você deu um baita, vocês dois deram um baita de um exemplo dizendo que, na verdade, quando a gente fala de um elo, que é uma corrente, nós estamos falando de todos, né? Exato. Nós, profissionais, seres humanos e daí em diante. E que eu tenho o elo mais forte, que geralmente é a pessoa que está treinada, e talvez o elo mais fraco é a pessoa que não está treinada. E a culpa não é dela, geralmente é das próprias organizações, né? Exato. Você concorda com isso? Você acha que tem outras coisas que envolvem? Exemplo, igual você estava mencionando ali, alguns exemplos de processo e tudo mais. Exato, assim, a gente tem muito ainda essa polêmica quando a gente fala que é o elo mais fraco, mas eu costumo dizer que é o elo. Por que o elo entre processos e tecnologia? Porque você define, você prepara e você vê ali, puta, eu sou mais forte ou eu sou mais fraco, se eu tenho ou não treinamento. Então eu tenho aqui um exemplo rápido, o médico ele não te torna saudável. Perfeito. Não existe médico que te torna saudável. Ele te encaminha uma série de ações para que você se cuide ou não, mas a decisão é sua. Conscientização, costumo dizer, não existe sem ação, sem prática. Então, o que eu quero fazer para que eu me torne mais forte? Praticar, desenvolver, participar de exercícios, de simulações, que é o que a gente faz frequentemente na área. A gente tem outros elos que podem trazer fragilidade para dentro das empresas e do ambiente. Então, a gente fala de pessoas, de processos, de ferramentas. Ferramentas mal parametrizadas podem ser um elo gigantesco Exato. de fragilidade dentro do processo. E o que o Gustavo colocou é bem interessante, porque é verdade, quando não se tem comprometimento e protagonismo, não tem programa que funcione. Eu acho que não funciona se a gente não criar uma cultura e se as pessoas não se identificarem naquilo. Então, eu acredito muito nessa estratégia de que a pessoa precisa decidir, de fato, que ela é um elo forte, ela precisa entender que ela faz parte de toda aquela cadeia e que ela faz realmente a diferença. E hoje vamos conversar sobre os desafios críticos da resposta a incidente nas empresas de hoje. Vocês enxergam de fato de que um plano, a resposta a incidentes bem executado, elaborado, é um dos grandes, né, desses 3 pilares mencionados, né? Prontidão, resposta a incidente, ele vai reduzir meu tempo de resposta ali no final? Diegão, começando por você. Eu vou deixar as Vanessa. damas falarem mais pra primeiro, frente. olha, vou te contar. Sim, um plano ele bem elaborado colabora muito para redução do dano, né? Para redução do risco que você está levando ali com o incidente. Mas depois já virou um incidente, já é um problema. Eu acho que tem que pensar um pouco mais antes na prevenção e na detecção, né? Porque se você tiver que se recorrer a um plano, já aconteceu. Então, você já está reagindo, né? Então, eu acho que a detecção é até um pouco mais importante. Mas um plano bem elaborado, atualizado e factível ajuda muito no momento de tensão ali, que faz ganhar muito tempo na hora de conter o problema. Concorda, Diegão? Concordo, eu acho o plano de resposta a um incidente muito mais uma ação mais reativa. Perfeito. Você tem que olhar, pelo menos a minha perspectiva, você tem que olhar de uma maneira mais ampla
como que você chega e você estrutura e previne todos aqueles pilares que você colocou, trazendo o teu negócio junto, porque no final do dia, eu acho que isso aqui já deve ter sido falado 50 milhões de vezes, mas é uma gestão de risco que você tem que fazer ali dentro. E você não faz isso sozinho com tecnologia, você faz junto com o negócio, compartilhando o risco que você tem, mas quando você tem um determinado incidente, muitas vezes você tem a resposta, mas você precisa de um processo operacional de contingência. Você já não tem mais tecnologia, segurança, pelo menos a minha visão de segurança só em tecnologia. Segurança agora é uma preocupação da organização. Total. Deixou de ser uma disciplina de compliance como era há pouco, eu falo passado, mas a gente está falando de pouco tempo atrás, Sim. né? Tem que ser uma preocupação do comitê executivo como um todo. Insegurança na nuvem. O desafio de se gerenciar um ambiente sem fronteiras. Agora que a gente fala de nuvem, primeira perguntinha que eu gostaria de trazer para vocês, e aí, Malta, começando por você. Quando eu falo desta migração ou de ter um ambiente em nuvem híbrido, e você acha, na sua opinião mesmo, que nós nos tornamos mais inseguro indo para a nuvem, ou é muito mais uma falsa sensação de que eu estava seguro antes? O que você tem ali, vendo também um pouco dos nossos amigos do mercado? Sim, claro. Eu acho que, na verdade, não traz mais insegurança. Eu acho que quando você vai para a nuvem, toma essa decisão da companhia de mudar o seu modelo, você tem novos riscos que você está adicionando no seu ambiente, né? Você deixa de ter alguns outros riscos também, né? Como, por exemplo, a parte física ali, que você tem um data center on-premises e tudo mais, mas você adiciona outros riscos. Eu acho que talvez um pouco do que as empresas, entre aspas, não avaliam, né, até pecam em alguma coisa, é de entender esses novos riscos e endereçar isso internamente de como que você vai tratar. Entender que em um novo modelo você tem que ter outras ferramentas, outras soluções, processos que te suportem nesse novo ambiente. Né? Mas não que seja mais inseguro. Não, é a questão de você realmente mapear o que é mais relevante e traz mais risco para a companhia, né, nesse sentido. Né? Perfeito. De fato, a gente está adicionando novos riscos ao nosso ambiente de controle. A nuvem é só mais uma tecnologia que a gente vai absorver e que temos que aprender evoluindo com ela. Perfeito. O que a gente sente assim com experiências de passagens de on-premises para nuvem é o quê? É a pressa, é a aceleração dos times. Não existe hoje um preparo antes de se subir em alguns momentos. Suba porque eu preciso mudar meu ambiente em 3 meses, em 1 mês, 6 meses, 1 ano. E não há um projeto, um mapeamento desses controles. O que eu vou fazer para subir na nuvem? Eu tenho uma pipeline para subir, para criar uma build ali, de fato, uma golden image segura? Eu tenho mapeado quais são as contas que vão utilizar, onde são esses ambientes, quem são as pessoas que precisam ter acesso? Ou eu só tô tombando um servidor Windows daqui e tô colocando esse servidor na nuvem? Como IaaS. Como era antes, é o as is put to be. Exato, né? Eu tô copiando as como mesmas infraestrutura contas. na nuvem e simplesmente copiando e colando, né? Eu tô trazendo o risco que eu já tinha em on-premise pra subir ele pra na nuvem. Aí você tá potencializando ele, né? Exatamente. E aí é onde também tem aquele dado das contas. Pô, se eu tinha 10 contas ali atrás de administradores locais no meu on-premise, eu tô fazendo o as is put to be da mesma forma que estaria o Ctrl+C e Ctrl+V, eu tô levando esse risco para a nuvem. Perfeito. Eu não tô mapeando, eu não tô readequando para um novo ambiente. Eu tô simplesmente tombando. Quando você só simplesmente tomba do on-premises para a nuvem, você vai trazer risco. Você vai exponenciar seu risco. E hoje nossa conversa será sobre o tema segurança de terceiros, novas abordagens para gerenciar o risco. Como que vocês, né, ligados ali ao gerenciamento, a tudo, né, consegue ter uma visibilidade desse ambiente multi-cloud. Rede de segurança, CIO, a gente consegue ter de fato essa visibilidade, a gente consegue talvez mapear e entender todo esse, né, ecossistema ligado ao nosso ambiente. Começando por você, Padua. Não é uma tarefa fácil, né, de fazer. Então... Mas eu esses dados aqui, né? Exatamente. Esse caos aqui. A gente trata todo tipo de fornecedor nessa cadeia. Então, você tem desde o cara grande, o cara pequeno, maturidade pequena, média, baixa, vários tipos de serviço que o cara oferece. Então, vários níveis de acesso também. E para cada um deles, a gente não vai poder ter um controle único e nem um controle para cada tipo de
fornecedor ou serviço que eles oferecem. E acaba sendo, né? Assim, não é nenhuma pergunta, talvez uma afirmação. Será que é muitos dados, muitas coisas, né? Para o CISO e a equipe como um todo gerenciar? Basicamente é um programa de segurança para cada empresa, se for entrar em todos os detalhes, né? Literalmente. Então a gente vai ter que dosar até onde a gente vai, porque senão a gente vira a consultoria. Tem um ponto que é você mapear os provedores, porque hoje quando o negócio vai procurar serviços, vai atender suas necessidades de negócio, muitas vezes eles contratam serviços. Perfeito. E por trás desses serviços existem tecnologias que eles às vezes sequer suspeitam que estão lá e não conseguem entender o risco. Então você se depara com outro problema que vem antes, que já é difícil você cuidar dos terceiros conhecidos. Mas tem muitos terceiros que você não conhece. Fácil. Trabalho de cultura do RH. Vamos fazer uma pesquisa de clima. Como é que vai ser a pesquisa? Tem esse provedor aqui que tem um site SaaS, você vai lá, entra lá com a sua credencial da Bauduco, faz isso, faz aquilo, põe seu RG, põe seu CPF e a gente faz a pesquisa. E precisa contar para a TI? Não, eu contratei um serviço de cultura, por que eu vou contar isso para a TI? Exatamente. Entendeu? Então esse é um ponto... E já tem um nível de segurança até aqui maior do que grande parte que a gente vê. Que, você vai usar o seu login e senha da própria Bauduco. Já está integrado ali com o seu. Mas eu não estou nem falando um caso verdadeiro, não. Eu estou te falando... Perfeito. Geral, né? Geral. Não, nós temos diversos clientes que a gente analisa e os próprios clientes já começaram a pedir testes, às vezes, de invasão, testes de vulnerabilidade, simulações nesses terceiros. A falsa sensação de segurança, o maior adversário das empresas. Eu acho que um ponto que precisa ter ciência que pode causar esse problema é achar que existe risco zero. Não existe risco zero. Você sempre vai ter algum risco que você vai precisar incorrer. O que você precisa fazer é ter ciência desse risco, fazer essa assunção e monitorar se ele não acontece. Às vezes essa questão de que você tem muita ferramenta, que você quer comprar o mais caro, é você ter essa expectativa de que eu vou ter risco zero. E não é verdade, não existe isso. Risco zero é só se deixar o negócio. Tira da tomada e desliga. Então, eu acho que isso é algo que pode causar essa corrida para tentar ter mais ferramenta, para tentar ficar trocando de ferramenta, porque também não adianta nada. Eu acho que um ponto importante não é tentar evitar que você vai ter um problema. Tão importante quanto isso é você ter como tratar o problema. Como que você reage ao problema. Porque é a resiliência. É aquela velha máxima, né? Todo mundo vai ser atacado. O que vai diferenciar é como você vai sair do outro lado lidar com isso. Lidar com isso. Velocidade do crescimento do negócio e como que a gente adapta a cibersegurança a essa velocidade. Como que a gente ganha escala, né? Porque assim, profissional de segurança sabe que é um ativo bem escasso, né? É um bem valioso, muito valioso no mercado e escasso. Como que a gente escala isso? Uma opção é Red Belt, serviço, né? Escalar como serviço. A segunda é automatização. Né? A palavra do hype, qual que é o hype agora que está no mercado? Qual que é o hype Inteligência agora? artificial. Então a gente tem que utilizar as novas tecnologias para conseguir escalar o que humanamente não vai ser possível, né? Quando a gente tem um arroz com feijão bem feito, dentro de segurança, né? Garantir ali que as camadas, a famosa cebola ali, né? Pelo menos eu tenho uma visão ali que eu tô tranquilo nas minhas camadas do que eu tenho de proteção, eu vou conseguir olhar essa quantidade de alertas, né? Vou conseguir realmente ver essa quantidade de informações, de eventos que eu recebo, e aí eu vou fazendo ou um parceiro que vai me ajudar ali na questão de uma monitoração mais ativa, né? Porque muitas das empresas ali difícil ter um 24/7, né? Então, você uma vez que tem uma empresa que te ajuda com essa parceria de conseguir filtrar, pensar, olhar a quantidade de eventos que a gente está recebendo, começar a classificar esses tipos de eventos que eu estou recebendo, eu consigo fazer um direcionamento mais assertivo. E hoje vamos falar sobre entendendo a superfície de ataque para gerenciar riscos. A experiência, Edu, mostra nessa fase de discover, vamos chamar assim, né, para você ter uma visibilidade da sua superfície, o que funciona bem é usar ali
a sua ferramenta do seu scan de vulnerabilidades, Boa. né? É um caminho. Eu vejo muita combinação do seu scan com uma ferramenta do tipo Shodan. Então, existem algumas ferramentas para ajudar a gente, né? Para passar de ano, um scan, um Shodan, com certeza já vai te dar ajuda. Excelente dica. Combinando outras ferramentas. Puxa, eu não tenho um scanner de vulnerabilidade, aí não está ali no meu... uma ferramenta paga. Cara, um Nmap combinado com um Shodan ajuda bastante. Alguém ali com viés de Security as a Code, como o meu amigo Zilo me ensinou, sabe, que tem ali uma capacidade de desenvolver, facilidade de desenvolver scripts. Empresas que normalmente têm muito ambiente legado têm um desafio maior. Porque como é que você mede a superfície de ataque num ambiente que tem zilhões de tecnologias diferentes? Zilo, você matou. Sim, como que você faz isso? Então, não estou dizendo que é impossível, tá? Estou dizendo que existe um desafio maior, né? Então você vai ter mais dificuldade. Empresas que já se modernizaram, que foram para a nuvem, por exemplo, esse processo não vou dizer que ele fica muito mais fácil, mas você tem facilidades, ou porque você tem ferramenta nativa, ou porque você tem as integrações de APIs, e tem uma outra particularidade no ambiente de nuvem, que também é interessante, e que até se reproduz em ambiente tradicional, que olha só, a gente começa a chegar no extremo. Você tem hoje ambientes que nascem e morrem em menos de 1 hora. Na nuvem você tem elasticidade. Então, assim, você tem um container. Aí sua aplicação vai lá, a equipe de marketing faz uma propaganda espetacular, você vai ter que subir 5.000 containers, porque você tem que atender o cliente. Excelente, você subiu 5.000 containers. Como é que você garante que esses 5.000 containers subiram com as boas práticas de segurança e eles não ficaram expostos durante 1 hora? E como é que você guarda o log disso? Eu falo para os clientes quando a gente conversa assim, o desafio a transformação é tão rápida e a agilidade de novas tecnologias e produtos e serviços que você tem que lançar, etc., que traz esse desafio de você ser mais real time. Vai ser possível fazer isso 100% dos casos? Não. O que eu percebo é que tem um caminho de maturidade. Hoje vamos falar sobre cibersegurança escalável. Primeira pergunta, gente, já para apimentar aqui. A gente sempre aqui está falando de escalabilidade, ligando isso à automação. É propriamente uma verdade ou não? Cara, acho que tem uma conexão muito forte, mas não necessariamente está ligado obrigatoriamente uma a outra. Acho que é possível escalar sem automação e automatizar sem escalar. Talvez se você automatiza para diminuir a sua margem de erro. Boa. E você escala com pessoas e não com automação, com contratação de serviços terceirizados. Então, acho que os assuntos eles são muito correlatos. Acho que o best of breed é escalar com automação. Mas eu não vejo um pilar ou uma frente andando única e exclusivamente amarrado à outra. E aí, hoje em dia, é buzzword, né? O pessoal acha que é a mesma coisa. E é importante quebrar esse paradigma, porque, igual o Glauco falou, sei lá, vou pegar um exemplo banal para quem trabalha com segurança, um IPS, um IDS da vida, por exemplo, né? Ele, naturalmente, assim, via de regra, se bem configurado, ele é escalável, mas Perfeito. não necessariamente você tem um nível de automação ali dentro. Você pode ter suas regras, você ter ali um contexto para atender determinado contexto de rede, você vai aumentar essa rede e ele vai acompanhar ali. Mas se você não criar um nível de automação, por exemplo, de algumas regras, não necessariamente essas coisas vão caminhar junto. Eu acho que escalabilidade, para mim, né, que passei por algumas startups, é você criar um ecossistema de segurança que está preparado para acompanhar o ritmo da empresa, o ritmo dos negócios, independente do contexto que vai acontecer com o negócio. E aí você prepara ali uma estratégia de segurança em early stage para acompanhar aquela empresa. Depois essa empresa está em hypergrowth. E aí você vai acompanhando. Isso para mim é escalar. Você não tem que refazer todo o trabalho que você fez antes, porque a empresa hoje, em vez de ter 1 milhão de clientes, tem 100 milhões, 500 milhões de clientes. Então, se o seu sistema, sua estratégia de segurança, ela está pronta para atender as mudanças de negócio, legal. Sua estratégia de segurança ela é escalável. E automação a gente vai explorar outros exemplos aqui já já. Como elevar a proteção de dados para reduzir ataques? A hora que a gente olha ali, pô, preciso falar de segurança, proteção, básico bem feito.
Será que quando eu falo realmente da proteção de dados, por onde eu posso começar? Talvez numa classificação, entendimento desses dados? O que você acha? É um passo bem importante aí no início dessa trajetória da proteção de dados dentro das companhias, né? Termos a ciência de como classificar os dados corretamente, entender a importância de cada dado, né? Nem todo dado é confidencial e nem todo dado é público, então é muito importante termos essa bagagem, orientar os nossos colaboradores a respeito dessas classificações, né? Isso é um passo muito importante para que a gente tenha esse entendimento de como proteger e classificar adequadamente cada dado dentro da companhia. Que a gente tem um silo industrial, a gente tem um silo financeiro, a gente tem um silo de TI que trabalham com as suas funções. Porém, o dado, ele transita entre todas essas áreas ali, cada um com a sua atribuição em cima daquele dado. Então, é muito importante a classificação de dado para a gente entender qual é o papel de cada um na tratativa daquele dado. Quem é responsável, quem pode enxergar determinado nível de dado, aquele dado, que tipo de sensibilidade ele tem para a empresa, que tipo de informação sensível contém aquele dado, se tem propriedade intelectual envolvida, se tem alguma coisa de estratégico da companhia. E durante a cadeia toda de tratamento daquele dado, você precisa avaliar exatamente quem pode ler, quem pode olhar para aquele dado. Quem pode alguém pode copiar aquele dado e externalizar ele ou não? Eu tenho direito só a visualizar parte daquele dado. Outra coisa, o conjunto de dados, ele pode ser importante em determinado contexto, ou em outro contexto ele pode ser inútil. Então, associado a esse contexto, esse dado ele se torna um dado sensível. Por exemplo, um monte de números lá de vibração de uma máquina pode ser, para mim, irrelevante. Eu não tenho interesse. Mas, para um concorrente, aquela informação de rotor, velocidade de um rotor, vibração de uma máquina, pode dizer qual é o tuning de uma máquina. Aquilo pode ser um dado relevante para um concorrente. Então, dando contexto para aquele dado, ele pode se tornar relevante. Então, é muito importante na classificação de dados você identificar toda essa cadeia de custódia ali, quem está olhando para o dado e quem pode trabalhar em cada nível de informação desse dado. Pessoas, processos e tecnologia estruturando os pilares de cibersegurança. Quando a gente fala dos times, né, você tem ali teu time operacional e ele é uma guerra diária. Você tem suas tecnologias, você tem que ter o time ali fortemente, olhando as consoles, trabalhando entre os processos, ali o SOC detectando, toda aquela orquestração acontecendo, mas quando a gente traz uma viés de antecipação, né, quando a gente olha como a gente faz com que aquele conhecimento seja melhor elaborado, como o próprio profissional possa trabalhar numa linha de tentar antecipar e não só resolver o incidente acontecendo, né? Então, para nós que estamos ali com os times na linha de frente, acho que esse é o maior desafio. A gente trabalha muito forte nisso, mas quando a gente fala, né, de GRC, a gente costuma colocar as nossas disciplinas distribuídas, né? Então, o time que está cuidando da operação, ele tem ali as suas principais disciplinas e eu tenho do outro lado um outro time cuidando principalmente do quê? Da conscientização, do treinamento, não só do time de segurança, mas também dos colaboradores e dos nossos clientes. Boa. Então, acho que para apimentar o nosso bate-papo aí, para puxar o Fábio aí para o tema e vocês, né? Então, esse desafio, ele vem há anos sendo trabalhado, mas é uma constante para a gente, né? Então, a gente tem que conviver com eles. Eu acho, até adiciono um tema aí, Godoy. Recentemente, né, o mercado de segurança ele aqueceu muito. Então, nós tivemos um turnover de profissionais muito grande. Quando você fala de segurança, você consegue, para você proteger a tua organização, você tem que conhecer a organização. Cada organização é diferente. Cada organização tem um modelo, tem uma forma. E aí entra no tema dos processos, né? Cada organização tem os seus processos, a sua forma de trabalhar. E esse turnover dificultou um pouco essa situação. Como que você encaixa a tua metodologia, o teu framework de cyber dentro da tua organização, dentro das peculiaridades da tua organização. Eu acho que isso também gerou uma dificuldade grande,
né? Quando você fala, o time está muito ali correndo atrás do rabo, eu acho que uma boa parte desse correr atrás do rabo é implementar os processos de segurança dentro das particularidades que você tem dentro do teu negócio. É a integração da área de segurança da informação com as áreas de negócio. Exatamente. Né? Tendo tanto no nível operacional quanto no nível estratégico. Não é tão difícil a gente chegar no nível operacional, também existe essa dificuldade para a gente engajar a auto-administração com os temas de cyber. Ou seja, é atuar no nível estratégico, tático e operacional. Trazendo exatamente isso. Linguagem de governança aqui. Cibersegurança e obsolescência resolvendo o legado nas empresas. Nome diferentinho, né? Palavrinha complexa. Tem cenários onde que as empresas ainda não têm o mapeamento desses sistemas legados, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de indústria, a gente falou um pouquinho disso aqui quando a gente fez o Redcast a respeito lá de TI e TA, né? Tecnologia da automação, que é a tecnologia industrial, que roda na rede de automação, nas redes industriais. Às vezes, esses sistemas, eles fazem parte de uma caixa preta, né? Onde tem ali uma máquina, né? Um controlador, um computador, e aí aquilo montado numa configuração que vai depreciar num tempo maior do que é hoje a atualização dos ambientes, né? Então, você está num cenário ali, você pode ter ali uma máquina que está com um hardware antigo, com um Windows XP e um sistema numa linguagem antiga, e aquilo tem 10 anos de depreciação. Então, aquilo não vai ser trocado antes daquele tempo, ele funciona, ele vai ter desafios, igual a gente está falando, mas é algo que a empresa precisa aprender como lidar com aquilo. Então, pode não ser uma situação de escolha. Outra questão é a complexidade, né? Às vezes, você para migrar uma plataforma, um sistema operacional legado, né, você tem que pensar nas aplicações que rodam ali, e às vezes são aplicações que estão funcionando bem, performando bem, tem um custo competitivo, né, e você manter aquilo ou você gerenciar o risco daquele ambiente é mais vantajoso do que fazer a troca. E tem os casos de limitação de custo, mas eu acho que hoje em dia, né, isso é o menor dos problemas. Eu queria puxar aqui pro nosso amigo Toshio, que, cara, você tá no Doutor Consulta hoje, no CISO lá, uma startup, e a gente pensa, assim como a gente pensa em indústrias, sistemas legados em indústria, a gente pensa em startups, sistemas modernos, todos em nuvem, etc. É uma realidade de vocês, ou não necessariamente só de vocês, mas do mundo startup, pensar em sistemas legados, de obsolescência também, com certeza, problema a ser resolvido? Não é porque tá em startup que a gente tá imune a isso, né? Principalmente o ramo de saúde, né? A gente lida com muito equipamento, né? de imagem e tal. E concordando com o Victor também, a gente fica meio refém, né? Simplesmente escolha, né? Assim, se o fornecedor, por exemplo, fornecedor de tomografia, fala assim, tá com o Windows X e não quer atualizar, a gente fica assim, pô, tem um monte de patch vindo, se eu atualizar eu posso parar a máquina, né? Então a gente fica num xadrez muito ruim, né? Eu tenho o risco e tenho a oportunidade, né? Então muitas vezes é feita a oportunidade, né? Assim, eu prefiro correr o risco, né? Às vezes a gente não tem escolha. O papel do BISO, trazendo a mentalidade de negócio para dentro da área de cyber. Vamos trazer aqui uma novidade sobre BISOs, né? Tem muitas pessoas que não conhecem, já ouviram falar, né? E talvez algumas pessoas falam, não, já ouvi falar, sei como que funciona. E hoje é o dia de te surpreender. Cláudia, começando por você. Primeiro, né, para todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha, quem está pela primeira vez, explica, por favor, o que um BISO, qual que é a principal função de um BISO? Tirando ali a parte de relacionamento, o que ele realmente faz no dia a dia? Você já está atuando já, né, vários anos já como BISO, já vem da área de segurança também, né, mais ali de 10, 15 anos também atuando com segurança. Me explica um pouquinho qual que foi essa virada e qual que é o seu dia a dia mesmo. Tá. Bom, a primeira palavra que me vem à mente é ser a ponte. Então, assim, a gente tem que conectar o negócio e os seus anseios e as suas dificuldades e os seus projetos principais com a área de cyber, que é uma área técnica, que é uma área voltada a indicadores, métricas e quantos ataques a gente está defendendo e quantos, enfim, malwares a gente está
bloqueando, mas o que isso significa para o negócio? Então a gente acaba sendo um tradutor-intérprete para poder falar a linguagem do negócio e ao mesmo tempo vender a área de cyber e ser aquele ponto focal que o negócio vai procurar no momento que ele vai precisar de um apoio para um projeto, no momento que ele vai precisar de um apoio porque aconteceu algum incidente e ele precisa de um apoio consultivo. Então a gente vai ser a cara de cyber para o negócio e para a área de cyber a gente vai ser a cara do negócio. O meu chefe brinca que eu sou um agente duplo na organização. No melhor sentido da palavra, eu me sinto um agente duplo. Eu preciso estar com os braços dados com a área de negócio, mas ao mesmo tempo sem soltar o meu outro braço com a área técnica de cyber. Que demais. Bruno, você estava me contando, o que a gente estava falando, né, sobre viagem e daí em diante, do Rio para São Paulo. E aí você falou uma frase que me chamou muita atenção, que você gosta de estar perto aqui também das pessoas que são seus clientes internos. Sim. Que acho que vai de encontro bastante com o que a Cláudia falou. É isso mesmo? Você acaba sendo... Você olha para o seu time, para o time de negócio, para o time também de cyber, como seus clientes internos. É isso que você precisa convencê-los. Sem dúvida, sem dúvida. A Claudinha traduziu bem, né? Acho que traduziu que o BISO é um tradutor, né? Para ambos os lados. Acho que se a gente levasse para um esquema tático de futebol, o BISO seria o meia de ligação. Pessoa que pega a bola da defesa, alimenta o ataque, mas que tem hora que tem que voltar para defender também. Então, esse relacionamento e essa adaptabilidade do seu speech, tanto para dentro, com falar o techniquez com os times de segurança e falar a linguagem de negócio é extremamente importante, né? Então, eu acho que faz assim, 100% alinhado com o que a Cláudia comentou, né? Muito parecido com o nosso dia a dia. E você estar presente, estar ali inserido dentro das áreas de negócio, né? Um exercício que eu faço, eu venho aqui para São Paulo, eu não fico às vezes no andar de segurança, eu vou às vezes para o andar do negócio, para estar ali sentindo o dia a dia. Eu vou nas operações, então eu visito call center, eu visito loja, porque é importante saber como essa operação funciona para ver o que a gente consegue de oportunidade para ajudar, e quando a demanda chegar, a gente já sabe mais ou menos como funciona a operação, né? Então, brinco que hoje o meu dia a dia é fazer treinamentos voltados para negócio. Tudo que eu não faço hoje são treinamentos de cibersegurança, mas sim treinamento de customer success, treinamento de relacionamento, de apresentações. Então, esse é o que eu venho investindo, porque hoje eu preciso respirar negócio, né? A carreira do CISO. O que mudou na atuação dos líderes de segurança? Muito da minha experiência, quando eu recebo, né, a demanda, queremos contratar um CISO, né? Muitas vezes nem a empresa sabe o que ela quer, né? E principalmente quando você lida direto com o CEO em empresa de dono, aí é pior ainda, né? Então, ele tem uma mentalidade completamente diferente do CISO, né? Diferente num mercado mais maduro, que é o mercado financeiro, onde você já tem ali o papel desenhado, eles sabem exatamente o que eles precisam, e é um CISO completamente diferente, é um CISO muito mais musculoso, com conhecimento em mais de 9 subdisciplinas aí de segurança da informação. A gente vai falar sobre elas aí mais para frente, mas eu vejo que tem uma diferença de perfil gigante quando a gente se fala de tamanho de empresa, linha direta de reporte e criticidade e disponibilidade do business. Entendi. Então, talvez quando a gente fala ali de uma empresa onde o CEO é o dono, talvez quando ele contrata um CISO, ele está querendo muito mais alguém que vai resolver os problemas dele ali tecnicamente, e talvez depois vai para um nível mais de liderança. O que você vê, Ricão? É isso também um pouquinho? Eu vejo muito essa dualidade entre a função técnica e a função de liderança, vamos chamar aqui de negociação, relacionamento, que eu acho que são duas funções que estão caminhando para estarem mais próximas, mas se você for olhar a fundação da formação do atual CISO do mercado, ela é técnica. Ela vem de uma capacidade de entrega, capacidade de execução. Só que cada vez mais essa necessidade de alguém que costura processo, que cria cultura de segurança na empresa, está sendo cada vez maior. Então, mas não existe uma escola de CISOs, né? Então, assim, o CISO original, né, ou a pessoa de segurança original, que veio de uma carreira mais técnica, que tem uma excelência em execução, talvez ele não tinha nenhum líder que soubesse ensinar para ele o caminho. Então ele teve que aprender forçadamente ou espontaneamente esse caminho de liderança. E aqui liderança tem a ver com o lado de equipe. Então ninguém faz nada sozinho. Perfeito. A gente falou um pouco ali da questão de ego, né? Então o ego tem a ver aqui, você tem que saber dividir os louros, dividir as conquistas com a equipe.
mas ao mesmo tempo a responsabilidade lá no topo é tua. E você fazer você tá se relacionando com os principais stakeholders do negócio, costurando processos, e porque cada vez mais segurança ela é um tema que se penetra na organização inteira. Então, é como fazer esse papel duplo, né? Então, acho que esse é o principal desafio que a gente tem mais visto. Gerenciando ameaças em meio à evolução dos ataques cibernéticos. E jogar aqui para a gente discutir, né? Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de novos meios para proteger, para nos protegermos. Isso está sendo efetivo, primeiro, e será que essas ferramentas também de deepfake, inteligência artificial, estão já sendo utilizadas no dia a dia ou ainda a gente está se debatendo com aqueles ataques que aconteciam nos últimos 5 anos, né? Phishing, password spray, vazamento de credenciais, escalonamento de privilégio. Adriano, começar por você. O que você tem visto? Olha, eu tenho... Bom, na verdade, no que eu tenho visto e a gente tem acompanhado bem, sim, faz sentido. Tem muito tipo de variável aí nesses ataques. A gente tem visto também o uso da inteligência artificial, muito. A questão do deepfake, né? Tivemos alguns casos famosos aí de uso de deepfake em conselhos e empresas, né? Forjando ali reuniões e fazendo transferências milionárias, inclusive. E isso tem causado, sim, alguns transtornos e preocupações nos executivos, em profissionais de segurança. Para mim, para nós, né, tanto da companhia quanto na experiência que a gente tem, isso tem se escalonado cada vez mais, né? A inteligência artificial, ela vem de um lado para ajudar, mas acho que a gente vive uma história muito conhecida antigamente, que a gente falava do antivírus, que tinha o antivírus, o cara que criava vacina era o mesmo que criava o vírus, né? Agora, a inteligência artificial, a gente está na mesma situação, uma coisa meio que parecida. Aquele que cria, que ajuda a construir, salvar e ajudar a proteger, também pode atacar. Então, eu acho que é super relevante esse dado, é muito realista e está, sim, causando muitos prejuízos aí para as companhias. Sim. Tem visto isso, Bruno? Tenho. Eu gosto muito de um relatório do World Economic Forum que chama Risk Report. Todo janeiro de todo ano eles lançam esse Risk Report. Para esse ano, a principal risco mundial é desinformação. Depois disso vem polarização, depois disso vem cybersecurity, depois vem desastres naturais e outros, né? E esse é um problema no curto prazo, mas no longo prazo, cibersegurança permanece depois dos riscos relacionados a eventos climáticos. E um risco novo, em 10 anos que eles têm projetado, longo prazo, é os efeitos colaterais do Generative AI. São ameaças que a gente ainda nem identificou. Imagina, né? Então, isso mostra que a gente está tendo aí um desafio muito grande na área de segurança. Tem uma mudança no landscape tecnológico, tem uma mudança no landscape regulatório e tem uma mudança no landscape de ameaças, né? Sem dúvida, a gente tem visto alguns cenários, né, por exemplo, deepfake, que é um desafio para todos, né? E como a gente ainda não tem uma regulação de AI ainda, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai conseguir frear isso? Eu participei de um evento lá nos Estados Unidos, a RCA Conference, a gente fez uma agenda com a AWS já está fazendo uma marca d'água nas imagens que são geradas por AI. Isso vai permitir que a gente avalie, né, faça uma chamada lá e fale, isso aqui foi gerado por vocês? São funcionalidades de segurança que vão ajudar a nos proteger dessas ameaças. Mas, enfim, é bem legal. O que eu acho é que a gente ainda vai conhecer muita coisa que a gente não conhece. Quando a gente fala de desinformação, que é o principal risco, segundo o World Economic Forum, a gente pode ver a influência do Generative AI também, a geração de conteúdo sob demanda, direcionado através de uma inteligência artificial, que é uma ameaça global, né? A gente tem eleição presidencial em todo o mundo e, com base nessas ferramentas, essa questão da polarização das redes sociais, do algoritmo, pode direcionar. Essa é uma grande preocupação global. Essa é uma ameaça latente que está na nossa frente, a gente não sabe como lidar com essas novas tecnologias. Como reorganizar a arquitetura de segurança depois de um ataque bem sucedido? Qual que é a primeira ação que precisa tomar para reestruturar
arquitetura de segurança. E lembrando, não tem, acho que, coisa errada ou certa, cada ambiente vai depender do seu ambiente e nem tudo na cabeça, né? Mas qual é uma das primeiras ações que você tomaria após, assim, sofreu, foi bem sucedido, parou tudo, o bicho tá pegando? Vamos lá. Bem sucedido depende para quem, né? Depende de qual lado você tá, né? Perfeito. E outra palavra-chave aí que você comentou da pessoa que sofreu o ataque é simplesmente sensação de pânico, né? Não tem outra forma de dizer o que aconteceu. Mas eu acho que para uma empresa que não tem uma estruturação mínima para responder esse tipo de coisa, é tentar aprender com os erros. Reunir tudo ali, e aí? Vamos aprender aqui. Como que a gente passou, quanto tempo, reunir o máximo de informação possível para poder criar novos planos, caso não tenha, ou criar um plano, né? Para poder evitar, assim como você comentou, nos próximos meses, a curto prazo, que sofram um novo ataque. Porque talvez a tendência seja, eu sofri um ataque, eu passei por ele agora e a poeira baixou, eu tô mais calmo e depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Então você vai tomar outra porrada logo na sequência. Então acho que o que eu diria de bate-pronto vamos aprender com os erros e reunir o máximo de informação possível para traçar um plano. Perfeito. Não mata. Olha, realmente é uma situação muito, muito complicada. A pressão no momento, toda aquela situação, o ambiente tem que voltar, todo preço é prejuízo, a imagem da empresa, mas enfim. Bom, como o Renan disse, mas tem um ponto crítico nisso tudo iniciar o processo, o famoso processo de investigação forense, identificar o que aconteceu. Isso tem que ser feito. Se aconteceu uma vez, ok, remediou-se, mas o que causou aquilo? Foi resolvido mesmo? Ou o vetor ficou latente lá dentro e daqui a um ano vai acontecer novamente? Então, eu entendo que nesse período todo, nesse processo, se aconteceu isso, a empresa não tinha maturidade, as áreas de segurança lá, ou a própria empresa não estava preparada para esse evento. Então, nesse caso, um apoio de uma consultoria, alguém, trazer pessoas experientes para ajudar isso a centralizar e fazer essa higiene, essa mitigação inicial é vital. De gestão de identidade e os desafios de controle no dia a dia corporativo. Eu estou no mercado de cibersegurança já há mais de 12 anos, assim como vocês também, tem muito chão de casa. E eu lembro que lá atrás, gestão de identidade era feita através de uma planilha, nosso famoso Excel. E hoje em dia a gente tem diversas ferramentas. Como é que a gente traça aqui um paralelo do que era lá atrás para o que é hoje? Está sendo mais bem feito? Está melhor? Não está? Melhorou? Tem gente usando planilhas ainda? Como é que vocês veem isso no mercado hoje? Começando por você, Galeno. Vamos lá. Eu vou bater um pouco forte, né? Mudou a ferramenta, mas o processo é muito parecido, né? Trocou-se a planilha por uma ferramenta na confiança de que a ferramenta por si resolveria o problema, né? Com implementações pouco cuidadosas, para ser um pouco gentil, o que você fez foi sistematizar uma planilha, colocar numa aplicação para tentar controlar aquilo e falhar no planejamento daquilo, na execução. Então, o que nós temos é a transformação da planilha para uma ferramenta de gestão de identidades, né, para um IGA, sem o devido planejamento, sem fazer um SOD, uma matriz de SOD, uma coisa ou muito apressada ou preguiçosa. De novo, vou colocando um pouco de tempero aqui na discussão. E por isso o resultado tem sido o mesmo, né? Os mesmos problemas que a gente via nessa época, hoje, até alguns mais agravados, porque a coisa escalou, né? Mais identidades, tudo é identidade. Então, o problema não só não foi resolvido, como talvez tenha até aumentado. Mais acessos, mais sistemas. Exatamente. E o processo não acompanhou a evolução da tecnologia. Não. Excelente ponto. Fabrício. Eu acho que até, tocando nesse ponto aí que você falou, eu lembro nos primórdios, quando eu comecei, era uma sala muito grande, aquela sala de gestão de acesso. Então, cara, era 15 pessoas mais ou menos, todo mundo dando gestão de acesso, removendo, criando senhas, fazendo um RPA para gerar senhas, né? Entregar para os nossos clientes na época. E o que mudou de lá para cá é que assim, nós temos mais sistemas. Antigamente tinha menos sistemas, nesse ponto. Hoje nós temos mais sistemas e achando que sistemas, tanto web, tanto on-premise, né,
vai estar mais seguro, mas não. Porque toda a área de negócio, todo negócio, ele precisa utilizar mais, ele quer usar mais, né? Ele fala que, sim, para gerir um negócio, para gerir um processo, eu preciso de algo novo, né? Eu preciso estar englobado. Só que englobando isso, toda aplicação tem o seu perfil, tem o seu modo de gerir acesso, tá? E aí por trás, obviamente, aí aonde você tem que criar, ou criar um processo, criar uma trilha de SOD, atrelar uma ferramenta que te facilita ter essa gestão, senão não tem como, senão você perde controle. É uma empresa, fechando baixo, mais de 30 aplicações tem. E tem aplicação que você nem sabe que a área comprou, né? que é o Shadow IT, né? Ela comprou e você nem faz a mínima ideia que ela comprou, tá? Aí é onde você tem que ir cavucando, criar um processo de compra de software, de ferramenta, passar por gestão de acesso, passar por governança, aí fala, nossa, como é chato, pessoal de TI, né? Tudo burocrático, mas então você acaba perdendo isso no meio do tempo, né? No meio da correria e, obviamente, toda empresa, todo negócio ter que faturar, ter que trazer um negócio, ter que trazer os números para dentro de casa, tá? A gente, como governança, segurança, sempre tem que meter esses processos para que não escape, né, nenhuma ferramenta, nenhuma aplicação de gerir esse acesso. Sobre a convergência em cibersegurança com prevenção de fraudes. A gente vê já no mercado, e é um termo, uma tendência que é avaliada e balizada pelo Gartner também, que é uma união entre as áreas de fraude e de segurança nas organizações. Acredito que vocês passam por isso também, vamos compartilhar um pouco mais. Mas antes disso, a gente traz aqui, dentro do próprio Gartner, um relatório de 2024, com 1.150 líderes de empresas nas Américas e Europa, que eles falam que até 2028, 20% das grandes empresas vão fundir essas áreas, criando uma equipe de fraude cibernética. Esse relatório trouxe que hoje esse percentual é de 5%. Se é certo, se a gente concorda ou não, a gente pode discutir aqui na mesa também. E aí eu queria entender de vocês acreditam que essa é uma tendência? Vocês já veem isso nas organizações de vocês, no mercado, nos pares? Como é que é isso para vocês? Começar por você, Paulão. Legal, ótimo. Bom, lá no banco, a gente tem uma segmentação muito direcionada para cibersegurança, separado ainda da parte de antifraude. Mas a parte de cyber, ela apoia muito nas questões técnicas, né? Perfeito. Principalmente para a gente poder ter ali controles, né, que estejam correlacionados com a parte de antifraude, né? Então, a gente atua muito mais direcionado como um braço técnico da área de antifraude para definir quais os controles estão aderentes ou não à nossa necessidade de negócio. Perfeito. No final do dia, então, é uma parceria muito intrínseca. É uma parceria, exatamente, uma parceria. Uma divisão um pouco mais sem escopo de atuação e funções especificamente. Exato. Mas as duas áreas andam muito juntas. Exato. Mas lá o escopo do banco ele é bem diferente, né? O nosso escopo dentro do banco é um cliente PJ, onde o nosso tipo de negócio ele tem um risco de fraude menor, né, perante o nosso negócio. Tá? Mas dependendo de casa para casa, há essa possibilidade de ter uma maior proximidade entre esses dois times para atuar como um time único, tá? Depende um pouco da maturidade e do negócio. Vai dependendo. Sempre que não vai mandar é o negócio, você tem que entender. Boa. Tiagão, não precisa entrar no detalhe da sua organização por si só, se não fizer sentido, mas na sua visão, mercado, parceiros, pares, como é que é essa visão dessa tendência? Não, vamos compartilhar um pouquinho aqui da DOC, acho que é importante. Eu vejo muito do que o Paulo comentou, ainda as organizações tratando segurança e fraude como estruturas separadas, mas, lógico, muito mais próxima hoje, né? Porque, historicamente, quando a gente fala de segurança e prevenção à fraude, a gente vê muito muito no bom sentido aqui, com cuidado da palavra, daquela batalha interna, quando tem um problema mesmo, é um problema de segurança, é um problema de fraude ou é um problema de tecnologia no produto, na engenharia, né? A gente ainda vê muito isso de uma forma geral, não embaixo da mesma estrutura. Na DOC, a gente tomou a decisão há 2 anos atrás de unir e fazer um merge dessas estruturas. Então, a gente decidiu colocar embaixo do que a gente chama de segurança corporativa, tanto o time de cibersegurança, então a gente tem uma diretoria de cibersegurança, de segurança de informação, uma estrutura de prevenção à fraude, riscos, controles internos e privacidade dentro de um guarda-chuva único, dentro de uma estrutura única que responde para mim, né, no final do dia. Justamente para a gente poder, e aí acho que o foco a gente vai falar muito dessa fusão, de fundir realmente tempo de detecção, tratamento e
principalmente quando tem um evento, tem uma situação, o tempo de resposta é menor porque você consegue conectar, tá tudo embaixo de uma visão única, até por uma questão de característica de modelo do negócio da DOC, né? Presença em 11 países, né? A gente processa ali mais de R$1 trilhão por ano. Então, assim, volumes bem expressivos, mais de 8 bilhões de transações, mais de 74 milhões de contas ativas. Quando a gente fala contas ativas, é conceito que dentro do mês tem cash in, tem cash out. Então, não é conta adormecida ou conta parada, conta ativa. Então, o modelo requer um tempo de resposta muito rápido para esses eventos. A gente vai compartilhar aqui depois aí esses números, mas a gente tomou a decisão de 2 anos atrás de fazer o que a gente chama de Cyber and Fraud Prevention Center. Unir essas estruturas numa visão única, com playbooks unificados e tempos unificados de atendimento. Falaremos sobre o tema modernizando o SOC para atender às novas demandas do negócio. Parece, né? Vai ser até um tema legal, parece que é um tema simples, mas lembre-se, modernizando o SOC. A ideia não é falar só de SOC tradicional, e sim talvez das novas tendências que o mercado, né, que os clientes, que as empresas, que os terceiros, que o cliente final exige, né? Que desde frameworks, desde leis, então aquele SOC convencional de 5 anos atrás, 6 anos atrás, não que ele morreu, mas sim ele precisa ser modernizado. Quando a gente fala disso, né, de modernizar, nunca a gente entra muito a fundo na prática. O que é a modernização? O que nós vamos fazer com isso, né? E aí eu já começar com uma pergunta direta, e jogando aqui primeiro pro Léo. O que era exigido do SOC antigamente, que eu sei que também você já passou por várias frentes, né, atuando ali como responsável à frente, né, interface com o SOC, hoje mudou? Você acha que mudou a necessidade? E assim, se mudou, né, essas demandas novas, o que você acha? Ou por que mudou? É porque precisa agora estar mais validado a estratégia da empresa? Ou talvez a empresa, o C-Level e a empresa como um todo já entende um pouco mais de segurança, o nível de maturidade já está mais alto e eles querem, né, saber melhor sobre isso. Qual que é a sua visão dessa nova demanda? Acho que sem dúvida tivemos uma evolução muito grande aí nos últimos anos. Eu comecei a trabalhar num SOC, eu era muito novo, eu tinha 18 anos. Eu entrei no primeiro SOC na Bolsa de Valores, antiga Bovespa, né? Há 20 anos atrás, como analista júnior. E eu lembro que no início a gente olhava para os logs, e simplesmente os logs. Log de Firewall, log de IDS, no máximo um log do anti-spam. E assim, a gente ficava ali 24/7, a turminha revezando para ficar olhando o log e ver se tinha algum comportamento no log que chamasse atenção, a gente ia tentar tratar. Isso foi evoluindo, não só o SOC em si, as tecnologias, mas eu acho que a cibersegurança é conectada a um negócio, né? Antes acho que a cibersegurança está muito voltada para a tecnologia e hoje a gente olha uma cibersegurança muito voltada para risco para o negócio. Acho que isso acabou direcionando mais o SOC, entender mais o modelo de negócio, quais são os principais riscos para o negócio e ter uma inteligência, uma assertividade melhor ali para você identificar os principais problemas de forma proativa e atacar e responder no menor período possível, no menor tempo possível. Então, com certeza, acho que essa evolução foi super importante aí para diminuir os riscos das companhias. Lucas, sua visão disso? Bem, a gente é notória, né? A evolução do SOC ela veio também com a nova abordagem dos fabricantes e dos parceiros com a maior cobertura de proteção nas tecnologias, né? Antigamente a gente tinha um SOC que era muito tradicional, baseado em eventos, que as pessoas analisavam eventos puramente por ser eventos, né? Muito firewall, muita coisa estruturante. O SOC nasceu lá atrás no governo, depois evoluiu para os bancos, e os bancos começaram a entender que poderiam trazer uma visão mais apurada com relação à experiência, monitoramento de fraude. E isso foi evoluindo, né? A gente chegou num período ali de sei lá, em 2017, 2013, mais ou menos, que a gente começou a observar a adoção das nuvens, né? Eu acho que talvez tenha sido o grande boom da questão do SOC. Teve uma aceleração muito grande ali por conta da adoção da nuvem e era necessário a gente ter uma cobertura maior.
Então, as empresas estão entendendo que o SOC, apesar de ser uma disciplina técnica ainda, existe uma correlação muito grande com o negócio. Igual o Léo falou, através do SOC a gente consegue ter uma visão de risco. Então, hoje tem muito SOC que trabalha com uma visão de ameaça de inteligência, inteligência de ameaças, né? Para justamente buscar oportunidade para como a gente sai de uma fraude, como que a gente evita uma situação que venha ao encontro pro negócio, né? Então, a visão, a sensibilidade do SOC, o SOC bem alinhadinho, ele cobre muito bem tecnicamente o que precisa ser cobrido, ser coberto, mas ele traz muita informação de decisão para o negócio e a visão de abordagem de riscos. Como eu mencionei hoje, o título é Como Fomentar a Inovação sem perder cibersegurança de vista. Tema importante. Nessa velocidade que os negócios andam hoje em dia, não falar em inovação não existe mais. E não falar em cibersegurança também não faz sentido. E aí é como que essas coisas andam juntas, como que nós, profissionais de cibersegurança, ajudamos o negócio a inovar sem perder toda a parte de controles e segurança que é totalmente necessária, né? No caso, é desenvolver novas formas, né, de entrega, não só de produtos, serviços, enfim. E aí olhando para o negócio, né? E aí falando um pouquinho de cyber, como é que a gente ajuda a habilitar isso a acontecer, principalmente depois dos efeitos aí de transformação digital, né? As empresas têm se tornado cada vez mais tecnológicas, né? E aí, com tecnologia, a gente vai falar um pouquinho mais aí, mas cyber vem de braço dado aí, junto com o time. Boa. Inovação, Sérgio? Para mim, inovação, principalmente com a aceleração digital, cada vez mais está presente no dia a dia, principalmente trazendo novas experiências, né, para a oferta de produtos ou serviços e também para a questão interna das companhias, né, como você evolui, né, os seus processos internos para atender o cliente como ele precisa ser atendido. Tá? Então, tem muitas evoluções, mudanças, né, que a gente pode considerar como inovação, e que isso impacte diretamente, né, do ponto de vista de segurança, também para conseguir trazer a continuidade, minimizar os riscos, né, para toda a companhia, para conseguir entregar essa qualidade de serviço, essa inovação, essa novidade para os clientes. Migrando de uma cibersegurança reativa para uma estratégia proativa. Mas antes da gente entrar mais nesse bate-papo, eu queria, de novo, como eu fiz acho que na última, aterrissar o conceito. O que é, para a gente, uma abordagem reativa e uma abordagem proativa? Guilhermão? Quando eu estava revisando o tema, né, então fui até olhar lá, né, o que é ser proativo, né? Então, assim, fazer algo antes de ser demandado, né? E aí eu fui até para segurança, né, eu falei, como é que é? Que a primeira coisa que você fala que você pensa em segurança proativa? Fazer pentest. Primeira coisa que veio na cabeça, né? Mas será que é só isso mesmo? Aí fiquei refletindo, porque hoje, cara, no meu papel hoje, né, será que eu consigo... Eu sou proativo com uma arquitetura? O que é proativo em arquitetura? O que é proativo em operação? Não. E aí fui desenvolvendo essa ideia, falei, cara, de fato o que é ser proativo em cibersegurança? É você testar os seus controles sem parar, né? Continuamente, e implementar uma melhoria contínua. Então, se você for trazer em outros termos de ser proativo de cyber, né? Cara, você cria seus controles, se você criar o controle e não testar, você vai cair na segurança reativa, porque alguém vai testar por você. Eu vou um pouco mais além com automação, com CIEM, não só testar, mas você também analisar os eventos que estão acontecendo na empresa. Né? Analisando os eventos, você consegue ter uma visão do que está acontecendo e aí você consegue tomar ações antes que aconteça um incidente. Eu acho que você precisa cada vez mais, até porque o mundo está enorme, mão de obra escassa, você precisa cada vez mais criar automações, criar ferramentas que não é que vai te gerar mais um controle de segurança, mas vai te dar uma visão estruturada do que está acontecendo na sua infra. Como que está seu firewall? Como que está o seu EDR? Como que está o seu ambiente que protege o seu perímetro, a sua microsegmentação? Se você não tem visão disso, se você não tem uma análise mais aprofundada, você nunca vai conseguir ser proativo. Cibersegurança na saúde,
como os grandes hospitais estão protegendo infraestruturas críticas, tá? O que será que um hospital ou um centro de diagnóstico ele está mais preocupado? Em um vazamento de dados ou interrupção de serviço? Eu posso dizer que toda a informação que é trocada, principalmente essas... Vamos voltar no Covid, né? Tipo, eu tenho que informar o Ministério, a Agência Nacional, que você teve essa doença. Essa informação está lá. Então, tá seu RG, seu CPF, o que você teve de problema, qual que era o plano de saúde, etc. Tá lá. Vazou a informação. Né? Então, eu diria assim, existe uma preocupação grande e uma maturidade que precisa ganhar esforço. Em quanto tempo? No mínimo 5 anos. A gente sabe que, inclusive, tem bancos que ainda estão implantando o DLP e ainda não terminou de implementar 100%. Então, eu acho que o maior desafio hoje para o setor da saúde é evitar que tenha uma parada por um ataque de ransomware, por exemplo, e você tenha a indisponibilidade de serviços, porque a indisponibilidade de serviços pode levar um paciente à morte, né? A tomada de decisão... às vezes você precisa de um exame em 1 hora, você vai demorar 3, 4 para ter o resultado de um exame de sangue e pode se tornar catastrófico ali o resultado, né? Então, acho que no final do dia, nós vamos falar de proteção de dados, mas no primeiro instante, a proteção para não interromper o serviço... É proteção de vidas. Vai combinar nisso. Olha que loucura, eu vou fazer uma... A gente conversando aqui, eu fiquei pensando então nesses dados que você trouxe, nos números que a gente vê ainda que usa papel e esse ponto que o Lê acabou de trazer sobre onde está a nossa prioridade de investimento em cibersegurança. Eu acabo então pensando assim, poxa, para o hospital é muito mais interessante então ele cuidar da vida e, cara, que o papel continue. É por isso que talvez a gente vê essa disparidade de maturidade, porque existe também o ponto que você acabou de trazer, que é aqueles hospitais que têm um maior nível elevado de tecnologia pode sofrer uma parada tecnológica devido a um ataque de ransomware e também causar um problema em vida. Olha que balança, né? Hoje, os principais hospitais do país, eles têm essa dependência de tecnologia. Então, sim, eu concordo plenamente com o que o Leandro disse. A prioridade 0 é estar de pé, funcionando. Mas, isso que você falou agora, por que o hospital não faz o investimento na transformação digital, na infraestrutura, para poder, enfim, usufruir dos benefícios das principais soluções? A gente tem um drama orçamentário hoje nos hospitais. O hospital é uma instituição por onde passa um caminhão de dinheiro, mas aonde fica muito pouco, né? Hoje, para você ter uma ideia, comparando aí com outros setores, os hospitais eles têm uma margem no final de tudo, depois que fez tudo, pagou as contas, fica lá linha. 8%, 7%, né? Os que estão melhorzinho na casa dos 20%, 25%. Perto de outros setores, isso é irrisório, entendeu? Ou seja, a capacidade de reinvestimento é baixa. Que assim, falam que 98% do grande problema levantado por todos os entrevistados, cara, 98%, é a falha de comunicação. O entendimento de quem está falando de segurança e quem está tentando entender que é segurança. Minha pergunta é, você acha que os CISOs atuais, que a gente lida, conversa, né, são ótimos profissionais C-levels? Eles estão preparados para atuar como conselheiros ou ter uma cadeira no board? Não. E eu passei por isso na pele. Assim, eu comecei a me envolver no mundo de conselhos, a participar de comitês, assessores de risco e de auditoria como indicado por empresas, como membro mesmo, e eu vi que eu não agregava quase nada na grande maioria das reuniões. Você estava como figurante, talvez? Porque você não tem repertório para discutir. Se você é um profissional de cibersegurança, um CISO, e eu sou amigo de vários colegas de muito tempo, muito chão, muita conversa, que não tem repertório, não tem conhecimento de outros assuntos, você vai discutir só cibersegurança. E eu brinco de falar assim, se você está discutindo cibersegurança em toda reunião de conselho, você tem um baita problema na sua empresa. Ou você está passando por um incidente, ou você acabou de passar, ou você está na iminência de passar. Não é o certo. O certo é você discutir esse assunto em comitê de assessoramento, em outros fóruns,
mas você tem que discutir outros assuntos no conselho. Então, se o CISO quer alcançar esse lugar, ter essa cadeira, ter essa posição, ele tem que aumentar o seu repertório. E foi isso que eu quebrei a cara lá no começo, e por isso que eu acabei indo buscar mais informações, buscar mais letramento, curso, fazer especialização fora da área de cibersegurança. A gente já conhece cibersegurança. Pô, estamos aí há tantos anos, o Matheus falou 15, eu tenho 14 só de CISO, olha que beleza. Da área. Putz, já tem, de segurança a gente já sabe. O que a gente tem que ser hábil e suficientemente inteligente é para conseguir conectar essa questão com os outros assuntos, que aí encaixa muito bem nessa questão de comunicação que você falou, mas também ser útil, porque você, no membro do conselho, você vai responder por tudo o que acontece, todas as decisões que estão ali. Se você for uma marionete de todos os outros assuntos e só responder no cyber, você não vai se agregar nada no conselho, você não vai ser útil nas outras coisas, você não vai durar no conselho, na prática. Você tem que se fazer útil. Então você tem que estudar finanças, você tem que estudar gestão de pessoas, tem que estudar marketing, tem que estudar um pouco mais aprofundamento de tecnologias emergentes, que já é muito mais próximo da nossa realidade. Mas essas outras disciplinas são importantes, senão você não se torna relevante, não se torna útil para o conselho. Independente do tamanho do conselho. Conselho de empresa muito grande, né, de capital aberto, os mais tradicionais do modelo de governança corporativa, ele tem um quê de fiscalizador, como você mesmo comentou, assim, o cara que tem a diligência, que tem a responsabilidade fiduciária, vai analisar muito número, vai ser um cara muito mais de finanças do que de cibersegurança. Quando você põe o pé no mundo de conselho consultivo, de empresas menores, não estou falando nem empresa de cybers como a Red Belt, empresas, indústrias, empresas que não têm essa governança corporativa tão grande, mas precisa de algum conselho mais consultivo, cara, é brainstorming. Você falou, a reunião é para discutir ideias, discutir coisas, discutir situações. Você vai ajudar com o seu conhecimento, mas tem que ajudar nos demais também. Então, buscar um letramento maior é o que vai fazer com que o CISO esteja pronto para assumir uma cadeira como essa. E assim, eu falo, já falei isso diversas vezes, o CISO, só por CISO, não tem espaço nessa cadeira. Não vai ter. Se você não se preparar, se você não aumentar o seu leque de conhecimento, você vai ser chamado de vez em quando para poder participar. Você não vai ter uma cadeira ali naquele negócio. Olha só, você que tá travado ainda, por isso que eu quis fazer essa pergunta já sabendo que você já ia dar o caminho das pedras. E eu quero saber seu caminho das pedras. Você que tá travado ainda no não e tá pensando assim, né? Putz, mas o que ele acha que é para falar que eu não estou preparado? Porque eu sei como o cérebro, às vezes, humano nosso funciona, e ainda mais quando mexe com o ego. Corta esse não na cabeça, volta um pouquinho e começa a escutar da onde ele falou que ele sofreu. O que ele fez para mudar e o que ele fez para aprender. Que aí sim você fala assim, não, realmente, nisto e nisto eu não tenho conhecimento. Então, só porque a gente fica travado, né, em algumas coisas. Desculpa. Não, eu queria puxar esse gancho, que a gente vê esse movimento, e talvez seja um exagero chamar de movimento já, mas tem essa tendência de CISOs quererem se posicionar como um conselheiro. E ao mesmo tempo a gente vê um conselho se amadurecendo um pouco mais nos temas de cibersegurança. O que é o movimento que está acontecendo mais rápido, na opinião de vocês? É o CISO se preparando para fazer parte de um board, e o board aceitando isso, ou o board se preparando para entender do tema e discutir em certa profundidade temas de cibersegurança? Eu acho que a vontade tem dos dois lados, mas acho que a jornada do CISO ainda é um pouco mais complexa para poder chegar nesse ponto. A jornada do CISO que eu vejo é o seguinte: a maioria dos CISOs, infelizmente, no Brasil, não são C-level. Ele não tem o budget debaixo dele, ele não assina, ele está debaixo de um CIO, de um CFO, porque ele ainda não conseguiu esse espaço. E esse espaço tem muito a ver com você ser mais executivo, entender mais do negócio, aportar valor. A gente teve um episódio que foram com os headhunters de CISO e de conselheiros. Uma grande sugestão que o Cláudio deu da CRIA foi assim, CISO, aprenda mais storytelling. Como que você vai se vender, como você vai vender o seu projeto, como você vai contar a sua história, aí você começa a ganhar um espaço como C-level. Eu estava fazendo um levantamento no Brasil, quantos CISOs têm responsabilidade fiduciária, que assinam com o nome dele. São menos de 5. Não é? Então, na hora que Brasil, menos de 5. Menos de 5. Então, assim, tem essa jornada executiva que o CISO no Brasil tem que trilhar. E está tudo bem. Tem MBAs para isso, né? Tem N cursos, treinamentos, mas esteja disposto a passar por isso, para aí você ir galgando cada um dos patamares para chegar realmente preparado.